Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de conhecimentos bancários e esse é um tema bastante recente, tá? Que acabou de sair do forno aí no mercado financeiro, então prestem bem atenção, né? Porque novidades sempre tem uma chance boa de cair em prova, tá? Apesar desse conteúdo ele já ter caído no concurso do Banco do Brasil. Então, talvez, não sei se a banca repetiria a cobrança no de vocês, mas, claro, vale a pena ficar atento. Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre os depósitos remunerados, tá? Vamos ver como é que funciona isso daqui. A lei, olha só, como eu falei que é recente, hein? 2021, 14.185 de 21, autorizou o Banco Central recolher depósitos voluntários, tá? E já marquem esse ponto, depósitos voluntários, à vista ou a prazo das instituições financeiras, mediante uma remuneração estabelecida pelo próprio Banco Central. Bom, vamos relembrar algumas coisas, tá? A gente já teve a aula de política monetária. Lá eu coloquei para vocês 3 instrumentos de política monetária. Vamos ver se vocês lembram, né? Open Market, redesconto e depósito compulsório. Compulsório, porque as instituições financeiras elas estão obrigadas a depositar parte do que elas captam lá no Banco Central. Isso é um instrumento de política monetária, tanto que eu falei para vocês que se o Banco Central ele reduzir o percentual, ele vai estar estimulando a criação de moeda, vai estar fazendo uma política monetária expansionista. Se ele aumentar o percentual, ele vai fazer o contrário, ele vai estar executando uma política monetária contracionista, porque as instituições financeiras elas vão ter menos dinheiro para estar emprestando. Então, apenas uma revisão, tá? E lá, nessa aula, eu até falei para vocês que ainda existiam os depósitos voluntários, em que as instituições financeiras elas não têm a obrigação de fazer o depósito. Elas que escolhem se elas vão depositar ou não. A gente vai falar nessa aula sobre esses depósitos, tá? Só que o detalhe, vocês estão vendo aqui que essa lei ela é de 2021. Só que os depósitos voluntários, eles já existem há bastante tempo, não é uma coisa de agora. O que acontece é que quando as instituições financeiras faziam os depósitos voluntários antes de 2021, elas não recebiam uma remuneração por conta disso. Ou seja, o dinheiro que ficava lá depositado no Banco Central, ele não gerava juros. O que mudou com a publicação dessa lei aqui é que ela regulamentou a remuneração dos depósitos voluntários que ficam lá. E isso, percebam, né, é um incentivo para que as instituições financeiras deixem mais dinheiro guardado no Banco Central, reduzindo a oferta monetária. Se o Banco Central ele reduzir o que ele está remunerando, isso vai fazer com que as instituições financeiras retirem dinheiro de lá, porque não seria tão vantajoso. Quando ele aumenta, então, quando ele aumenta a remuneração, isso é incentivo para elas guardarem. Quando ele diminui a remuneração, isso é incentivo para elas tirarem. Então percebam que é também um instrumento de política monetária. Inclusive se diz que ele é um instrumento de política monetária adicional, tá? Porque os 3 principais são aqueles que a gente tratou na aula. Esse daqui seria justamente um adicional, tá? Mas por que isso, né? Vamos ver então. Esse é mais um instrumento de política monetária, pois regula a quantidade de moeda, claro, né? Pelo exemplo que eu dei para vocês, na economia. E tem a vantagem de não aumentar o endividamento público. Porque quando o Banco Central ele faz aquelas operações de mercado aberto, quando ele estiver comprando títulos, por exemplo, para retirar a moeda da economia, isso está aumentando o endividamento do Banco Central, tá? Do governo como um todo, do endividamento público. Agora, quando ele faz essa forma aqui de política monetária, onde ele está recebendo os depósitos das instituições financeiras, aqui a gente não tem uma situação que aumenta o endividamento público. Então essa daqui é a grande vantagem. Se está executando uma política monetária sem que isso aumente o endividamento público. Isso dá um alívio nas contas públicas, tá? Dessa forma, né, não dessas formas, dessa forma, podemos dizer que o Banco Central ganha maior autonomia operacional, além de alinhamento às melhores práticas internacionais, pois os bancos centrais de outros países já utilizam essa ferramenta. Então, percebam aí que essa forma de política monetária adicional, na verdade, ela já existe em outros países, onde eles são mais desenvolvidos. O Banco Central apenas adaptou isso daqui à nossa realidade, tá? Inicialmente, os depósitos remunerados apenas estavam disponíveis às instituições credenciadas a operar como dealers, como o Departamento de Operações de Mercado Aberto, o DEMAB. Eu falei para vocês, né, que lá nas operações de mercado aberto,
no mercado primário, em que o Banco Central está comprando e vendendo os títulos, ele faz isso apenas com os dealers, com aquelas instituições lá que são responsáveis por estar fomentando o mercado de títulos públicos. Então, nos depósitos remunerados, inicialmente, essas operações elas só aconteciam com essas instituições dealers, tá? Mas depois a gente vai ver, ó, atualmente o Banco Central ampliou o acesso aos depósitos voluntários às instituições titulares de conta reservas bancárias ou de contas de liquidação. Dá um total aí de mais de 250 instituições financeiras. Enquanto os dealers aqui, se não me falha a memória, são 12, o restante aqui das instituições são essas aqui, que estão como titulares dessas contas. Então, hoje se faz com todas essas, tá? Mas se o Banco Central quiser restringir apenas para os dealers, ele também pode, tá? A gente já vai ver isso na sequência. Mas um ponto importante é que no início ele apenas fez com os dealers, depois ele ampliou para toda essa galera aqui. Mas se ele ainda quiser restringir só com os dealers, ele pode, tá? Os depósitos eles serão constituídos e liberados por meio de operações realizadas no âmbito do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, é importante saber que esses depósitos vão acontecer aqui no Selic. Tá? Os depósitos voluntários serão constituídos a prazo fixo até o limite de 12 meses, o qual corresponde ao período entre a data de liquidação da constituição do depósito, inclusive a data de sua liberação exclusiva. Então, aqui eu trouxe mais para vocês saberem que esses depósitos ele tem um limite de até 12 meses. Não, a princípio não poderia passar desse prazo. As taxas de remuneração dos depósitos voluntários serão definidas por meio de realização de leilão competitivo ou serão previamente estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Daí entra aquela ideia de se utilizar a política monetária aqui, né? Porque se ele subir essas taxas, aí a gente vai ter mais incentivo para as instituições financeiras guardarem mais dinheiro, ou seja, tirar dinheiro da economia, fazer uma política monetária contracionista. Tá? Agora, se ele reduzir as taxas, as instituições financeiras elas vão preferir deixar o dinheiro na economia e ganhar ali com a intermediação financeira. Aí vai ser uma política monetária expansionista. Tá? Na hipótese de constituição de depósito por meio de realização de leilão competitivo, sim, porque uma forma é o governo definindo previamente, mas também existe a forma através de leilão. Na hipótese de constituição por meio de realização de leilão, o Banco Central utilizará os seguintes sistemas eletrônicos do Selic. Aí eu trouxe essa informação aqui mais a título para vocês saberem mesmo, mais por descargo aí de consciência, né? Vai que eles me peçam isso. Então, quando for direcionada a todas as instituições financeiras titulares da conta de reservas bancárias ou conta de liquidação, que são aquelas mais de 250 instituições financeiras que eu falei para vocês, isso vai acontecer através do sistema oferta pública, OFPUB. Quando for restrita aos dealers, off-dealers, né? Quando for restrita, então, aos dealers credenciados a operar lá no DEMAB, tá? Bom, a liberação antecipada dos depósitos voluntários, lembre que o prazo limite dele é até 12 meses. Então, a liberação antecipada dos depósitos voluntários somente será admitida a critério do Banco Central do Brasil. É ele que tem que decidir se ele vai permitir as instituições pegarem esse valor antes do prazo. Caso a instituição depositante, mediante manifestação fundamentada, demonstre necessidade de obtenção dos correspondentes recursos líquidos em momento anterior ao previsto para a liberação do depósito. Então, se ela demonstrar essa necessidade, cabe ao Banco Central do Brasil decidir se ele vai permitir a liberação antecipada dos valores que estão depositados. Os depósitos não serão considerados na composição de qualquer recolhimento compulsório ou encaixe obrigatório. O que quer dizer isso? Bom, se o Banco Central definiu que, por exemplo, o recolhimento percentual é de 20%, esses 20% aqui, eles não, a parte que está sendo recolhida de depósito voluntário não vai se somar para compor esses 20%. Na verdade, a gente vai ter os 20% que é de depósito compulsório e mais o que as instituições financeiras colocarem através de depósito voluntário. Isso já existia antes, né? Tinha essa distinção, só que agora, através aí dos depósitos remunerados, é mais um incentivo para as instituições financeiras guardarem esse valor. Bom, e aí eu trouxe a única questão que eu achei desse assunto, né? Porque eu falei, ele é novo e ele já caiu, inclusive, na prova do Banco do Brasil. O principal argumento em defesa da adoção dos depósitos das instituições financeiras remunerados pelo Banco Central do Brasil é que esse mecanismo adicional de política monetária estimularia a redução das taxas de juros praticadas pelos bancos comerciais. A gente falou alguma coisa nesse sentido? Não.
Teria efeito nulo sobre o crescimento da dívida bruta do Tesouro Nacional, que é a dívida pública, e aí está a resposta, tá? Porque a grande vantagem de se adotar os depósitos remunerados é justamente porque ele não aumenta o endividamento público. Teria efeito nulo sobre as despesas financeiras do Banco Central? Não. Teria impacto financeiro idêntico ao das operações compromissadas? Não. E fomentaria o sistema de crédito bancário também? Não. A resposta é justamente aí a letra B. Terminamos assim então essa aula aqui. É um assunto novo, mas tá certo que já caiu em uma prova da CES Gran Rio, mas ainda assim eu ficaria inteligente aí nesses detalhes, porque se cair é uma questão que pode derrubar muitas pessoas porque não viram esse tema, tá bom? Abraço!